graça e a paz de Cristo para todos nessa noite. Conseguimos hoje não atrasarmos tanto, né? Geralmente a live é marcada para 20 horas, né? E eu acabo passando assim um pouquinho do horário. Mais uma vez eu peço perdão a vocês, né? Mas a todos que estão aqui acessando esse vídeo, que verão a nossa live, seja aqui no Facebook, seja aqui no Instagram, seja também no YouTube, eu quero comunicar o seguinte, que mais uma vez, devido a questões de uso da internet, como eu não tenho recursos, não é, para registrar nomes, né, não tenho recursos para registrar nomes e nem recursos para solicitar serviços de advogados, né? Então o que acontece? Já tomaram na internet o nome do meu canal. Então agora eu tive que acrescentar agora no meu canal no YouTube, né? Eu tive que acrescentar, ao invés de ser só pregador fiel de Cristo, agora é pregador fiel reformado de Cristo. A partir de agora, meu canal na internet, se você já deve ter visto, então o nome dele é Pregador Fiel Reformado de Cristo. Aumentou bastante o tamanho do nome, né? Mas é isso, você vai me encontrar lá como Pregador Fiel Reformado de Cristo. Aí está lá a minha foto com uma Bíblia na mão, tá bom? Aí vocês vão estar lá vendo Pregador Fiel Reformado de Cristo. E aí você curta, você compartilhe, você inscreva-se no canal lá no YouTube. E lá tem vários vídeos lá falando sobre teologia reformada, falando sobre a importância da interpretação bíblica, exposições bíblicas de alguns livros da Bíblia, estão ali naquela coleção. E eu continuo nesse nosso projeto de pregar a Bíblia toda, e aí estamos agora em Jeremias. Tá? Estamos em Jeremias e hoje trataremos de Jeremias 26. Tá? Conforme eu coloquei lá, né, logo bem no início, né, na primeira exposição de Jeremias, que nas chamadas traduções mais antigas, né, e uma das mais antigas, que foi no caso a Septuaginta, a tradução dos 70, que eu já expliquei aqui, né, que foi originada em Alexandria, bem antes do nascimento de Cristo, na Septuaginta, esse capítulo de Jeremias, que é o capítulo 26 das nossas Bíblias evangélicas, né, ele corresponde ao capítulo 33 do texto grego, ou seja, 33 do texto grego da Septuaginta. Tá? E até o texto da Septuaginta, conforme a gente for ler aqui, se a gente for ler o texto da Septuaginta, né, ele vai estar muito mais resumido até do que os detalhes que o texto hebraico, de onde vêm as traduções das nossas Bíblias, é mais detalhista. Mas o que importa aqui é trazermos a nossa mensagem para hoje a partir de Jeremias 26. E antes de começar a nossa oração, eu quero saudar a todos os meus companheiros, os meus amigos professores, para o Dia dos Professores. Aí você vai perguntar, por que está fazendo essa homenagem? É porque simplesmente é o seguinte, a minha profissão é professor, então como tal, né, então eu tenho que mencionar isso aqui, essa pequena lembrança, né, do Dia dos Professores. E também aquele detalhe, toda a minha abordagem, né, toda a minha abordagem de interpretação bíblica é professoral. Tá? É professoral. Então, essas características se mantêm na minha forma de lidar com o texto bíblico. Né? Então, uma saudação a todos os meus amigos e companheiros professores. Tá bom? Vamos orar ao Senhor nessa primeira parte, né? Agradecendo a Ele mais uma vez pela sua graça e misericórdia nas nossas vidas. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, queremos glorificar e exaltar o Teu santo nome nessa noite, lembrando-nos dos Teus benefícios, lembrando-nos, Senhor, que a cada dia temos que nunca esquecer, Senhor, que a tão grande salvação oferecida em Cristo é o que nos motiva, Senhor, a prosseguirmos, a caminhar. É o Teu Espírito Santo, Senhor, é o Teu Espírito Santo que nos guarda o nosso coração para perseverarmos em Ti, para continuarmos essa caminhada.
Por isso, ó Deus, no poder do Teu Espírito Santo, esclarece-nos a cada dia o sentido da Tua palavra, esclarece-nos a cada dia a Sua vontade para conosco, Senhor. A Tua vontade é o melhor para as nossas vidas, ó Senhor. A Tua vontade é o melhor. E ao buscarmos a Tua vontade, buscamos a Tua palavra, porque somente a Tua palavra revelada no Antigo e no Novo Testamento é a bússola segura para a nossa vida e para vencermos, para sermos chamados de mais que vencedores, diante de todas as coisas que acontecem nesse mundo, diante de todas as coisas que Satanás prepara contra nós, diante de todas as coisas, Senhor, as quais muitas vezes a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, nos leva a nos afastar de Ti. Mas confiamos em Ti pela Tua graça e misericórdia, nesse momento, para expormos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, vamos lá, né? Abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 26. Dessa vez eu vou tentar aqui projetar, né, para quem está no Facebook comigo, né? Para quem está no Facebook comigo, eu vou tentar projetar aqui, né? Deixa eu ver aqui onde estamos. Eu vou agora para a captura de janela, né? Vamos ver aqui. Vou dar o OK. Pronto, estamos aqui. Jeremias 26. Vamos lá. Jeremias 26. O texto vai dizer o seguinte: No princípio do reinado de Joaquim, Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando lhes digas, não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Disse-lhes, pois, assim diz o Senhor. Opa, seja bem-vindo, irmã Tati, Deus abençoe ricamente sua vida. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisses as palavras dos meus servos, os profetas, que começando a madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias quando proferia estas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: Serás morto. Por que profetizas em nome do Senhor, dizendo: Será como Siló esta casa e esta cidade desolada e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Tendo os príncipes de Judá ouvido estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: Este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvimos com os vossos próprios ouvidos. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: O Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouviste. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que for bom e reto, segundo vos parecer. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade e sobre os seus moradores, porque na verdade o Senhor me enviou a vós outros para me ouvirdes dizer-vos estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo,
Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Mataram-no acaso Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes, não temeu este ao Senhor e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? E teríamos nós tão grande mal sobre a nossa alma? Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Kiriat Jearim, que profetizava em nome do Senhor e profetizou contra esta cidade e contra esta terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Joaquim e todos os seus valentes, voltando aqui, ouvindo Joaquim, deixa eu voltar aqui, e todos os seus valentes e todos os príncipes, estas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas, ouvindo isso, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. O rei Joaquim, porém, enviou a Eunatã, filho de Aquibor, ao Egito, e com ele outros homens. Eles tiraram Urias do Egito e o trouxeram ao rei Joaquim. Este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver nas sepulturas da plebe. Porém, Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias para que não o entregassem nas mãos do povo para ser morto. Amém. Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor que foi trazida assim por Jeremias e vemos o resultado dela, não é? O resultado da palavra que Jeremias assim trouxe. Não é? Então, nós podemos ver aqui que essa palavra foi uma palavra de quê? Em que Deus estava falando que o povo precisava se corrigir, que o povo precisava receber correção da parte do Senhor. O povo precisava se arrepender mais uma vez. Naquele momento ali era uma festa específica que estava sendo realizada. E o que se consta ali, o que se pode dizer, é que era a festa dos tabernáculos, nesse mesmo período. E o ponto importante aqui é que é o seguinte, é que Jeremias, no meio de todo aquele povo que já estava sacrificando, já estava trazendo ofertas, ele estava avisando ao povo de que o povo precisava se arrepender. E o povo não queria se arrepender. Principalmente isso vinha da parte da liderança, isso vinha da parte dos reis, vinha da parte dos sacerdotes, que diziam que estava tudo bem, que como o povo estava vivendo, estava tudo bem. Um povo que vivia em idolatria, um povo que vivia em injustiça, um povo que vivia em prostituição, um povo que vivia totalmente rebelde ao Senhor, achava que tudo ficaria bem. Mas por quê? Achavam que o templo estava ali, o templo protegeria eles e que tudo que estava ali, Deus não deixaria que fosse tocado. Grande engano. E aí é justamente aqui que nos propomos a falar sobre a correção de Deus para os seus eleitos, ou seja, o seu povo. Então, é um ponto muito importante, é o que vamos ver nessa noite. Então, a correção de Deus para os eleitos. Quem está me acompanhando no Facebook, tá bom? Vai estar todo o esquema ali. Quem está me acompanhando no Facebook, eu estou apresentando todas as divisões, todos os textos de comparação. Você vai ter todo o esboço ali no Facebook. E também eu vou enviar esse vídeo para o vídeo do Facebook, eu vou enviar para o meu canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Está lá, você pode ir lá curtir, compartilhar, se inscrever no canal, está lá. Tá bom? A correção de Deus para os eleitos. A primeira característica é a seguinte, é aquela que leva a uma volta à adoração sincera. É aquela que leva a uma volta à adoração sincera. E aí você pode ver isso nos versículos 1 a 6. E eu vou ler aqui os versículos 1 ao 6 do capítulo 26 de Jeremias, que vai dizer o seguinte. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, né? Põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que eu mando que lhes digas. Não omitas nenhuma palavra sequer. Então aqui já se verifica uma sentença, uma palavra de Deus para um povo que estava em rebeldia.
E essa palavra deveria ser trazida sem vírgula, sem omissão, sem nada, sem medo. Tá? E aí diz, versículo 3, bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, ou seja, dos seus pecados. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhe por causa da maldade das suas ações. Então aqui, essa palavra arrepender não é necessariamente a ideia nossa de arrepender de ter feito mal ou de ter produzido algo. Mas aqui está falando aqui, ó, então, uma das formas de traduzi-la é então me console. Ou seja, então não sinta o peso, não sinta o desagrado, não é, dos pecados desse povo, do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade de suas ações. Então, todas as vezes quando você ouve, principalmente nessas versões mais antigas, que no caso é a versão Almeida, né? Todos que são Almeida, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, né? Tanto a corrigida normal quanto a corrigida fiel, todas essas mais antigas, né? Até a tradução brasileira também, que é mais antiga ainda, elas, o que acontece? Elas falam de arrepender, mas a ideia de arrependimento ela tem a ver com o quê? Com um sentimento de pesar, um sentimento de tristeza, e não necessariamente aquela ideia de arrepender-se para mudar de ideia. Não, Deus não muda de ideia. A questão aqui é o peso, o desagrado. Tá? A ideia é essa. A ideia é essa, aí vem do hebraico naham, tá? Vem a ideia do hebraico naham, que é a ideia principal aqui. E aí vem, dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andares na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisses as palavras dos meus servos, os profetas, quer dizer, Deus já tinha falado anteriormente com o povo, mas o povo permaneceu com o coração duro. Então aqui, ó, os profetas que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouviste. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Mas por que Siló? Porque justamente o tabernáculo, né, o tabernáculo da época dos juízes se estabeleceu em Siló. E quem era o juiz de Siló? Era o sacerdote Eli. O sacerdote Eli era responsável. E o que aconteceu? Ele se manteve infiel, seus filhos se mantiveram infiéis e a arca foi roubada. Isso está lá no primeiro livro de Samuel. Então o que aconteceu? Então, após a morte de Eli, após a morte dos filhos de Eli, Siló acabou deixando de ser um lugar onde estava o tabernáculo do Senhor. Então ali é relembrado por Jeremias de que da mesma forma, com essa desobediência, o povo receberia castigo semelhante ao que o povo de Siló recebeu na época dos juízes, ou seja, na época que estava entrando o juizado de Samuel. Então aqui, Deus ele faz tudo isso, ele realiza uma correção, realiza, mas isso tudo tem um objetivo. E aí quando olhamos para o Novo Testamento, e aí um ponto importante que está, é justamente isso, é nos levar-nos a uma adoração sincera. E nós que vivemos hoje na nova aliança, nós que não vivemos segundo a aliança mosaica, mas segundo a nova aliança, a aliança mosaica ela revelava o pacto da graça, ela revelava a graça de Deus já naquela época, que era também recebida por fé. Mas o que estava sendo mais enfatizado na vida nacional daquele povo eram as observâncias externas. Mas nesse ponto, Deus estava falando, olha, não basta as observâncias externas, é preciso fé, é preciso mudança de vida. E nós hoje, como privilegiados pela nova aliança, ao aprendermos a lição, nós vemos que a lei para nós é justamente o ponto daquilo que não devemos ir, mas no ponto daquilo que devemos nos voltar inteiramente a Deus. Nós vemos que João 4 vai dizer, Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí nós podemos ver justamente, não é? No caso, no Novo Testamento, pontos importantes. E aí o ponto importante é o ponto em que chegamos em Hebreus, não é?
Epístola aos Hebreus, chegamos na Epístola aos Hebreus, não é? No capítulo 10, versículos 22 ao 31. Hebreus 10, versículos 22 ao 31. Vamos lá. Vou colocar aqui Hebreus 10, versículos 22 ao 31. Vamos fazer a leitura. Não é? Geralmente eu uso mais de 3 versículos, mas de passagens diferentes, né? Mas dessa vez eu vou usar só uma única passagem dessa vez, nessa noite. Então, Hebreus 10, versículos 22 ao 31 vai falar o seguinte, acerca da sinceridade que devemos ter em adorar o nosso Deus. Aí vem aqui, ó. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Esse é o nosso grande desafio. Por quê? Porque nos nossos dias, a nossa grande dificuldade em ter fé é justamente as circunstâncias que nos rondam. Problemas financeiros, problemas de família, perseguições. E isso muitas vezes aflige o nosso coração. E aí isso nos leva à incredulidade. E a incredulidade é o que? A falta de fé. E essa falta de fé se transmite no quê? Em ansiedade. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar várias vezes acerca da ansiedade, principalmente em Filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Que é um mandamento de Deus para nós. Por isso que é a necessidade que temos de orar constantemente. Precisamos orar constantemente para quê? Não é só para Deus mudar as situações, mas é também para Ele mudar o nosso coração, para que não nos entreguemos de forma nenhuma ao desespero, não nos entreguemos de forma nenhuma à ansiedade, não nos entreguemos de forma nenhuma à incredulidade. Mas precisamos sim sermos reforçados a nossa fé. E como ela é reforçada? Através da oração, através de enchermos a nossa mente da palavra de Deus, tanto em forma de cântico, quanto em forma de leitura, quanto em botar os nossos pensamentos em dia, em buscar a vontade de Deus para nós. E aí o versículo 22 continua, tendo o coração purificado de má consciência e lavando o corpo com água pura, que seria a água da palavra. Guardemos firme a confissão da esperança e sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quer dizer, a necessidade de nós congregarmos, de termos irmãos do coração, irmãos de confiança, para abrir o nosso coração e orar junto conosco. Versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, ou seja, não passemos pano no erro das pessoas. Não podemos passar pano. Devemos falar sempre a verdade. Claro que, evidentemente, a gente não vai chegar e vai ser ignorante, vai ser estúpido para falar com as pessoas. Mas não podemos passar pano. Temos que falar a verdade. Se há pecado nessa história, o pecado tem que ser confessado e abandonado. E aí vemos aqui, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E aí vem, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então é um ponto importante. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Aqui o autor de Hebreus fala de maneira muito clara essa questão. Não? Então aqui, ó, de quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quer dizer, uma adoração sincera é o que Deus deseja de nós. E aí o ponto importante que quero falar para vocês é o seguinte. Aqui, calcar os pés do sangue de Cristo é justamente aquela pessoa que experimentou os poderes de Deus. O que é isso? O Evangelho, a conversão, a vida com Deus, a unção do Espírito Santo, e que hoje foram parar em outras religiões. E que hoje, o que acontece? Ensinam coisas que envergonham o Evangelho. Principalmente a coisa mais comum hoje é o chamado Evangelho Nicolaíta.
né, como está lá em Apocalipse. O que não falta hoje são nicolaítas. Nicolaítas que dizem que Deus não vai condenar ninguém, Deus só está amando, Deus não vai permitir que ninguém vá para o inferno, porque vive em pecado e se sente prazer no pecado, e muitos se intitulam pastores, muitos se intitulam líderes, falando isso. Muitos se intitulam apóstolos, se intitulam um monte de coisa, mas estão em franca desobediência a Deus, em franca rebeldia contra Deus. E o que acontece? E aí é o que diz aqui em Hebreus. E aí diz, ó, de quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. E aqui inclui também muitos o que acontece, que negam o Evangelho da graça de Cristo e dizem que hoje, se você não obedecer à lei como Moisés ordenou, ou seja, com todos os seus cerimoniais, com todas as festas ali, você não é salvo. Que se você não chamar Jesus de Yeshua HaMashiach, se não chamar Deus de Dus, diz que você perde a salvação. Isso é judaísmo. Isso se chama judaização. E esse judaizante é que se aplica aqui em Hebreus. Então o que Deus quer de nós? Uma adoração sincera na simplicidade daquilo que recebemos. O testemunho do Espírito Santo, o testemunho do Novo Testamento. É isso o que Deus mais deseja de nós, para que a nossa fé seja fortalecida. Porque em meio a tantas dificuldades e a tantos problemas que enfrentamos, Deus nos chama para vivermos de uma forma fiel, vivermos uma vida fiel diante dele. Deus nos chama para nos mantermos fiéis na simplicidade do Novo Testamento revelado no Evangelho. Então vamos agora à segunda característica da correção de Deus para os eleitos. A segunda característica é a seguinte: é aquela que leva à atitude de obediência ao Senhor. Olha aí. Consequência natural do que a gente acabou de falar, atitude de obediência. E aí essa obediência nós encontramos nos versículos 7 a 9, não é? Da profecia de Jeremias, que vai dizer o seguinte: os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias quando proferia estas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto. É assim que acontece. O coração, muitas vezes, das pessoas que nunca, na verdade, nasceram de novo, mas foram apenas religiosas, no pior sentido da palavra, né? Não o religioso de Tiago, porque o religioso de Tiago se mantém incontaminado contra o mundo, assiste às viúvas e aos órfãos, né? Esse tem verdadeira religião, mas aquele que não é que é o religioso hipócrita, ele diz: serás morto. Por quê? Porque só quer ouvir aquilo que lhe agrada. Por que profetizas em nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa e esta cidade desolada e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias. Olha aí o ponto. Ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Então quer dizer, a gente verifica aqui, né, como é o coração duro do ser humano. Por isso que a gente não tem, entendamos isso, não temos capacidade de convencer o homem de nada. Só Deus pode convencê-los pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da sua própria palavra. A palavra em si ela já contém o poder para levar as pessoas ao arrependimento, o poder para levar as pessoas a se voltarem para Cristo. E aí, nesse sentido, agora, para nós, o efeito da lei, o efeito das profecias de Deus, o efeito da palavra de Deus, qual é o efeito da palavra de Deus para nós? O efeito da palavra de Deus para nós é buscarmos cada dia mais a obediência que vem de Deus. Então, aplicando-se isso, vamos prosseguindo. João 15, versículos 14 ao 20. O que Jesus promete a nós por termos um coração renovado, por termos um coração disposto a sermos corrigidos por Deus. João 15, versículos 14 ao 20, vai nos responder essa pergunta. Que um grande benefício, o maior deles, é sermos chamados não somente servos, mas amigos de Deus. Olha aqui, ó, João 15, versículos 14 ao 20.
Vós sois meus amigos. João 15, versículo 14. Se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então, esse é o ponto. O ponto não é aceitar Jesus, o ponto é que Jesus é quem nos aceitou. E ele utilizou-se dos seus pregadores para que pudéssemos nos achegar a ele. Aí vem, ó. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Olha aí. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Assim foi o povo que odiou Jeremias. Porque o povo se voltou contra Jeremias, mas na verdade não foi contra Jeremias, foi contra o próprio Senhor. E aí vemos, se guardares, aí vem aqui, ó, versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então quer dizer, o amor de Cristo é revelado aos que creem, não é revelado ao mundo, é revelado aos que creem. Esse é o ponto. Quando a Escritura fala de mundo, ela fala de mundo no sentido de quê? De pessoas de várias línguas, de várias nações, de várias condições sociais. Mas o mundo em si é inimigo de Deus. E a atenção especial de Deus é para com os seus. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é um servo maior do que seu senhor. Se me perseguir a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Então é importante isso aqui, né? Acerca da obediência. A obediência ela traz algumas verdades importantes. A primeira delas, sermos chamados amigos de Deus. A segunda é de que mesmo que o mundo nos rejeite, o que acontece? Não está rejeitando a gente, está rejeitando a Deus. E em terceiro lugar, que, na verdade, quando as pessoas nos ouvem, aqueles que creem, que ouvem, o que acontece? Eles com certeza, tudo que nós falarmos, segundo aquilo que Cristo nos ensinou, eles nos ouvirão. Porque não é nosso, é de Deus. Então, é mais um motivo para crermos que quando Deus cuida da nossa vida, Ele proverá todas as nossas necessidades. Quando Ele cuida da nossa vida, Ele é a resposta certa para todas as nossas dúvidas, nossos dilemas. Seja onde pisarmos a planta do nosso pé, seja no nosso trabalho, seja junto com a nossa família, nos vários níveis, seja com o nosso trato, mesmo dentro da casa do Senhor, é muito importante nós levarmos em consideração isso. E aí, em terceiro lugar, a correção de Deus para os eleitos é aquela que produz um senso da certeza do juízo de Deus. É a que produz um senso da certeza do juízo de Deus. Porque, verdade é, quando Adão pecou, a santidade de Deus que havia em nós foi manchada. E hoje o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida para que essa natureza, ou seja, essa santidade de Deus seja renovada em nós, seja outra vez restaurada. Isso é um processo. E aí, voltando aqui a Jeremias, nós vemos aqui a situação que ele viveu, que o povo não tinha mais reverência a Deus. Vamos ver aqui, ó, quanto a essa questão, olha só. Tendo os príncipes de Judá ouvido essas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então, está falando aqui uma das portas. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte. Mais uma vez, no hebraico é sentença de morte. Todas as vezes quando você vir serás morto, nas suas bíblias, quando és réu de morte, significa sentença de morte. Tá? Então eles já estavam julgando automaticamente. Era um julgamento sem testemunha, um julgamento sem processo, sem nada. O povo já estava julgando e condenando já. Era automático. Né? Então aqui, continuando. És réu de morte, versículo 11. Porque profetizou contra esta cidade,
como ouviste com os vossos próprios ouvidos. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. E aí o texto diz: agora, pois, emendai os vossos caminhos. Literalmente significa tornai bom. Tornai bom. Do verbo tavo. Tá? Tornai bom. Aí vem, ó, os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, então se arrependerá. Aí outra vez, consolará, tá? O Senhor do mal que falou contra vós outros. E aí vem: quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim o que for bom e reto, segundo vos parecer. Então aí está, ó, fazei de mim o que for bom e reto, segundo vos parecer. Então quer dizer, Jeremias, ele já foi ali disposto a saber que iria morrer. Jeremias já sabia que iria morrer, mas ele se manteve firme. Se manteve firme ali e disse: fazer o que vocês quiserem, o que vocês acharem de bom. Contudo, aí Jeremias continua: contudo, sabei, porém, com certeza, que se matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade e sobre seus moradores, porque na verdade o Senhor me enviou a vós outros, para me ouvirdes, dizer-vos estas palavras. Então nesse ponto é o ponto de que senso da justiça de Deus, senso do castigo que Deus poderia infligir sobre o povo. Então, nesse sentido, nós temos aí a correspondência. Qual seria a correspondência para nós, então, nesse sentido? Para nós, nós temos que ter certeza da santidade de Deus, da presença de Deus. E aí ter essa certeza é como? Confessando os nossos pecados todos os dias e entendendo que não somos dignos de receber bênçãos de Deus. Não somos dignos. Quando recebemos, devemos agradecer muito pela graça de Deus por nós. Vamos lá, Romanos 13, versículos 11 ao 14. Então até aqui, eu vou estar aqui repassando novamente, antes dessa leitura, eu vou repassar aqui, não é? Jeremias 26, né? E aí eu vou colocar aqui o tema, vou puxar aqui agora o tema, e vou colocando os pontos até onde forem necessários aqui para o pessoal do Facebook. Vou botar aqui agora, pessoal do Facebook, eu coloco aqui, aí está, aí aqui está, primeira característica, correção de Deus para os eleitos, a primeira característica, né? Vou botar aqui, então já coloquei aqui a primeira característica, é aquela que leva a uma volta à adoração sincera. Segundo, é aquela que leva a atitude de obediência ao Senhor. Terceiro, onde estamos agora, é aquela colocar aqui, é aquela que produz, né? É aquela que produz um senso da certeza do juízo de Deus. Então agora vamos à correspondência específica no livro de Romanos. Romanos 13, versículos 11 ao 14. Romanos 13, versículos 11 ao 14. Que vai dizer assim: louvado seja Deus. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo.
já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices. Aí está, ó, não em orgias e bebedices. Não em pudicícias e dissoluções, mas em contendas e ciúmes. Não em contendas e ciúmes, olha o ponto, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então quer dizer, nos mostra aqui que a nossa salvação está mais próxima do que nunca. Romanos 13 diz isso. E por conta disso, o senso do castigo de Deus para aqueles que se mantêm numa posição de coração duro é certo. É certa essa situação do juízo. É certa. Em primeiro lugar, no presente momento, quando a pessoa morre sem arrependimento, sem mudança de vida, é certo o inferno. Poderia falar de vários versículos que dizem claramente isso. Mas também, quando Jesus voltar, haverá o quê? A segunda morte. E aí, nesse aspecto, a segunda morte, perdição eterna. Então, o mais que podemos guardar é a nossa vida, é a nossa alma, um coração limpo diante do Senhor. É o que mais precisamos nesse sentido. E agora chegamos aqui ao nossa quarta característica da correção. Quando Deus nos corrige, o que isso vai produzir em nós? Não produz, a gente pode pensar que tudo produz tristeza, mas mesmo essa tristeza ela tem o objetivo de nos levar para o céu. É uma tristeza que nos leva a podermos crescer emocionalmente, crescer fisicamente, crescer espiritualmente, porque Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. É por isso que nós estamos aqui. Então chegamos ao quarto, e o quarto diz que é aquela que mostra que a mensagem do Senhor deve ser pregada com fidelidade. Não importa o que aconteça. É aquela que mostra que a mensagem do Senhor deve ser pregada com fidelidade. Isso é o mais importante de tudo. E nisso nós glorificamos e exaltamos ao Senhor nesse ponto. E é o que diz o versículo 16 até o versículo 24. 16 diz assim: Então disseram os príncipes a todo o povo, aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Olha o ponto aí. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Mataram na casa Ezequias, rei de Judá, e todo Judá. Antes não temeu este o Senhor, não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falaram contra eles? E traríamos nós tão grande mal sobre a nossa alma? Então quer dizer, aqui, este ancião, e aí quando a gente fala dos príncipes, né, que está falando aqui, não está falando exatamente dos filhos do rei. Príncipes aqui significam o quê? Significam os chefes de famílias, principalmente os chefes das tribos de Israel. Chefes de Judá, chefes de alguns que talvez tenham sobrado, de Azer, de Dan, de Naphtali, etc. Quer dizer, chefes de famílias. Esses seriam os príncipes, líderes, né? E aqui se faz lembrar o que aconteceu com o Reino do Norte. O Reino do Norte foi destruído e levado pelos assírios. E foi nessa época que Miqueias, o morastita, profetizou. Então quer dizer, ele se manteve fiel, o povo se arrependeu naquela época, e aí Judá manteve-se de pé. Porque Judá poderia ter sido tomado pelos assírios, mas não foi, porque o povo se arrependeu junto com seu rei. Então nós vemos aqui. E aí o versículo 20 diz:
Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Kiriat Jearim, que profetizava em nome do Senhor e profetizou contra esta cidade, contra esta terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ou seja, um contemporâneo de Jeremias, já o que estava vivendo já na época de Jeremias, né? Contra o filho, no caso, de Josias, né? Joaquim. E aí vem, ouvindo o rei Joaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo, mas ouvindo isto, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. O rei Joaquim, porém, enviou a Elnatã, filho de Aquibor, no Egito, ao Egito e com eles outros homens. Eles tiraram Urias do Egito e o trouxeram ao rei Joaquim. Este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver nas sepulturas da plebe. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias para que o não entregassem nas mãos do povo para ser morto. Então, quer dizer, chegamos aqui, a coisa mais importante ao fazermos para Deus é lembrarmos sempre que Deus é fiel. É lembrarmos sempre que Deus, quando nos manda fazer algo, devemos nos manter fiéis e não importa. Devemos nos lembrar que devemos antes obedecê-lo a obedecer homens. Muito importante isso, nos lembrarmos disso. Assim como foram no Novo Testamento os apóstolos. Pedro e João, já em Atos capítulo 4, eles foram açoitados pelo Sinédrio, açoitados por muitos, mas eles disseram, antes obedecer a Deus do que obedecer a homens. Então, esse é o ponto fundamental aqui que devemos nos lembrar. Quando pregamos, pregamos a verdade. Quando pregamos, pregamos as Escrituras como elas são. E não o evangelho de mimimi ou de Nutella, como se diz aí fora. Um evangelho doce. Não. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Qual é a mensagem? Deus se enoja do pecado da humanidade. Deus está com nojo do pecado da humanidade. Mas Ele quer demonstrar o seu amor, enviando seu Filho para resgatar seu povo. Para resgatar a muitos. Então, o que acontece? Então, esse é o ponto principal da mensagem do Evangelho. Então, temos que estar muito atentos a isso. Muito atentos a isso. Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos para a honra e glória do Senhor. Esse é o ponto principal que devemos nos lembrar sempre, para a honra e glória dele. Então vamos ver aqui, e aí temos os versículos, a correspondência propriamente dita, né? Que temos aqui. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao 5. E aí eu vou colocar aqui os outros pontos, não é? Os outros pontos principais. Aí aqui está o outro ponto, quarto ponto lá no Facebook. Então o quarto está aqui. Aí temos, ó, quarta característica é aquela que mostra que a mensagem do Senhor deve ser pregada com fidelidade. Aí está. E aí o versículo que vamos ler agora, segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5. Capítulo 4, do 1 ao 5. Diz aqui, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, ou seja, com toda a paciência, né? E doutrina, todo ensino, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina,
Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como é nos dias de hoje. Muitos se cercarão de falsos mestres. Olha aí. E aí diz aqui, ó. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então aí está. Entregando-se a fábulas. Então esse é o ponto fundamental que temos aqui. Então, não tenhamos medo de pregar a palavra do Senhor. Não tenhamos medo de falar a verdade. Porque muitas vezes o que acontece? Nós às vezes queremos evitar uma igreja vazia, queremos evitar pregar a palavra como deve ser pregada, perder amizades, não é? Aí evitamos de falar que o pecado, que o salário do pecado é a morte. E aí falamos muitas vezes, porque a pessoa ela só deslizou, a pessoa errou, a pessoa falhou. Só que o que acontece? A pessoa errou, a pessoa falhou, isso na verdade só é uma coisa, pecou. O salário do pecado é a morte. Pecado não confessado leva à morte. E os pecados estão aí, está aí a lista. Eu uso geralmente a lista, né? A lista do Novo Testamento, mas dessa vez eu nem vou usar a lista de Gálatas, tá? Eu vou usar a lista, né, de Apocalipse. A lista de Apocalipse, capítulo 21, né? Que diz aqui, ó, capítulo 21, versículo de número 8, né? Eu uso a versão Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e aos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então aí está. Covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos. Quer uma coisa ainda mais clara? Vamos lá, vamos utilizar a nova tradução na linguagem de hoje. Né? Nova tradução na linguagem de hoje. Vou utilizar agora. Né? Deixa eu ver aqui. Nova tradução na linguagem de hoje. Nova tradução na linguagem de hoje, ela fala: devemos nos manter fiéis à pregação da palavra, independente disso, porque pessoas que praticam tais coisas são pessoas, o que acontece? Que infelizmente, se não houver arrependimento em tempo, estarão perdidas. Então aí está, ó, Apocalipse 21, versículo 7. Olha o que vai dizer. A tradução na linguagem de hoje, eu não tenho costume de utilizá-la, mas de repente pode te ajudar a não ter dúvidas sobre alguns aspectos. Mas ele diz aqui, ó, mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. E aí a última versão que eu vou utilizar aqui, que é a antiga NVI, não a NVI atual, tá? A NVI atual não recomendo, tá? Não recomendo a NVI atual. Mas é a NVI 2000. A NVI 2000 ela vai dizer aqui, ó, versículo 7. Aquele que vencer, por aí, 21, 7. Aqui, ó, versículo 8, desculpem.
quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, e aos idólatras e a todos os mentirosos. O lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. É a segunda morte. Então não há mais assim o que dizermos sobre esse aspecto, sobre esse assunto, mas que nós devemos nos mantermos fiéis nessa pregação. Doa quem doer. Não adianta a gente querer passar pano. E lembrando, na hora que eu tinha falado aqui, aos apóstatas, né? Só a única coisa que pode acontecer em relação aos apóstatas, que talvez eles possam, né? Eles possam, no último momento, se converter, mas a gente não garante nada disso. Por quê? Porque há o pecado para a morte. E por esse nós não devemos orar. Está lá a primeira epístola de João, que é o quê? A apostasia. A pessoa que incentiva, experimentou o evangelho autêntico, mas hoje se revolta e quer criar um novo evangelho. E outros que vão para outras religiões, que negam toda a obra de Cristo. Então, a todos esses, o que acontece? Todos esses, infelizmente, só Deus para resgatar. Ah, e uma pessoa que está afastada, essa nunca se converteu. O que pode acontecer é que no último dia ela possa sim se converter de fato e de verdade. É isso que ocorre. Então, encerro aqui, nessa parte da correção. Agora vamos então para a nossa oração final. Vamos para a nossa oração final. E antes de irmos para a nossa oração final, eu quero outra vez te convidar para... Eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal no YouTube, Pregador Fiel Reformado de Cristo. Pregador Fiel Reformado de Cristo. Inscreva-se lá no canal. Curta, compartilhe os vídeos, tá bom? Para a honra e glória do nosso Deus. Participe, nos ajude, tá bom? Nos ajude a aumentar nosso alcance, né? Ajude-nos para aumentar o nosso alcance para a honra e glória do nosso Deus, tá bom? Então, está aí, né? Agora vamos prosseguir aqui. Eu vou abrir aqui a câmera, né? Vou abrir aqui a câmera. Captura de vídeo. Aqui. Então, vamos lá. Dar OK. Aqui está. Né? Já tem até uma árvore de Natalzinho aqui que a minha esposa já está confeccionando, né? É o costume dela, né? Eu também gosto, tá bom? E lembrando que isso não é costume de católico, tá bom? A árvore de Natal não é costume católico, é pelo contrário, é costume protestante. Os católicos sempre abominaram a árvore de Natal, é costume protestante. Lutero e seus discípulos sempre utilizaram da árvore de Natal, tá bom? Deixa eu dar OK. Aí estou eu aqui, né? Então vamos lá, vamos estar orando ao Senhor nesse momento, estar intercedendo aqui as pessoas, estar abençoando aqui a vida das pessoas. Vamos orar em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, quero Te agradecer mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, glorificando e exaltando o Teu nome através, Senhor, da exposição da Tua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, eis, Senhor, as vidas pelas quais temos orado, Senhor. Eu oro em primeiro lugar pelos enfermos, eu coloco aqui diante de Ti a vida da irmã Giselda, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Coloco diante de Ti, Senhor, a vida da irmã Sônia, do irmão Walter. Visita-os para a Tua honra e para a Tua glória. Continua visitando também, Senhor, ó Deus, nesse momento, o nosso irmão Ailton, esposo da irmã Lisonete. Para a Tua honra e para a Tua glória, conserva-os na Tua graça. Visita também, Senhor, em nome de Jesus, da Terceira Presbiteriana de Nilópolis, onde congregamos, Senhor. Toma, Senhor, a vida, ó Pai Todo-Poderoso, do Peterson, filho de nossos irmãos Jacira e Robson, Senhor. Ó Deus, visita-o com poder e grande glória. Visita também, Senhor, nesse momento, ó Pai, o problema cardíaco do filho do nosso irmão presbítero Gilson. Faz a Tua obra na vida dele, Senhor.
Ó Deus, fortalece a vida do teu servo Gilson. E ó Deus, em nome de Jesus, cura, restaura, Senhor, a vida, ó Pai, do filho dele para a tua honra e para a tua glória. E visita os demais enfermos pelos quais temos orado, eu e minha esposa Aninha. Visita, Senhor, os teus servos, Senhor, da IEMA. Visita os teus servos da igreja que congregamos, que é a Terceira Presbiteriana de Nilópolis, juntamente com o pastor Ademar, pastor Jobson, Senhor. Ó Deus, faz a tua obra na vida dos teus servos. Prepara todas as coisas, Senhor, para honrar e glorificar o teu santo nome. Visita, Senhor, também nossos intercessores e intercessoras. Visita os nossos amigos, Senhor, professores e professoras, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Visita também, ó Deus Todo-Poderoso, as famílias representadas. Visita os nossos amigos pastores também, para a honra e glória do teu santo nome. Visita a congregação, Senhor, ó Deus, a congregação Batista Memorial em Olinda, juntamente com a sua mãe, que é a Igreja Batista Memorial do Cabuís, pastores Rocinei e pastor André. Faz a tua obra na vida dos teus servos para a honra e glória tua, Senhor. Faz a tua obra, Senhor, e visita também especialmente o casal Márcio e Tatiana Melo. Faz a tua obra na vida dos teus servos, Senhor, como tenho orado por eles já há muitos anos, Senhor. Fortalece a vida deles, guarda o coração deles, guarda a saúde deles e reveste-os a cada dia do poder do teu Espírito para a tua honra e para a tua glória. Assim te louvo, Senhor, e te agradeço nessa oportunidade ao buscarmos a tua face, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Graças a Deus. Receba uma bênção nesse momento, para a honra e glória do nosso Deus. Receba uma bênção. Nesse momento, então, para a honra e glória do nosso Deus. E lembre-se, inscreva-se antes, inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Pregador Fiel Reformado de Cristo no YouTube. Inscreva-se, curta e compartilhe. E mais uma vez, um grande abraço a nossos amigos e colegas professores. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todos digam amém. Graças a Deus, Deus vos abençoe ricamente. Tá bom? Em nome de Jesus. Encerrando aqui, né? No Instagram. Agora vamos encerrar no Facebook.